Eu ficar fora da sociedade o resto da vida. Jamais podia ter progressão de pena. Vai renovando a pena para o cara, como fizeram com o Champinha. Tem no Código Penal ultrapassado. A gente não aplica nem a lei ultrapassada que a gente tem. Nem a porcaria da lei ultrapassada que a gente aplica em cima desses caras. É perigoso um cara desse conseguir progressão de pena. Daqui a um tempo, uma mulher que fazia empadinha com cárie de gente ser colocada na rua. Você entendeu como é que é o negócio? E rebuscando... os crimes que esses caras podem ter cometido, pode ter sido uma coisa assim absurda, que aquele vídeo que nós vemos aí dá a entender que o cara já está começando a pronunciar, se já não fez, né, esses rituais macabros que ele cometeu contra pelo menos 3 pessoas. E o pior de tudo, né, abusar daquela criancinha de 5 anos que chamava o cara de pai, e deve ter sido filha de uma das vítimas dele, que na época estava grávida, que ele deve ter matado, confessou, parece que alguém confessou que matou, e que eles comeram a moça e fizeram coxinha, empadinha dela também, e que a menina teria sido preservada. E esse vagabundo abusava, há evidências de que esse vagabundo abusava também da menininha. Não se duvida nada desse cara. Isso era uma encarnação do demônio, esse cara era uma encarnação do mal. E as outras 2 acompanhavam. Não tinha uma que só destrinchava, né? Cortava os corpos, a outra fazia comida. A polícia encontra na casa dos canibais de Garanhuns diário com instruções de como as vítimas deveriam ser atraídas para o ritual macabro. Deixa eu ver na tela. Você utilizou dessa carne para fazer as empadinhas, né? Fez? Nessa época eu estava fazendo amendoim. Mas você também vendia empada. Vendia empada, mas não com essa carne. A conversa gravada logo depois da prisão dos suspeitos mostra Isabel Cristina Pires nervosa, desorientada. Ela confirma as mortes de 2 mulheres, mas nega que recheava empadas e coxinhas com carne humana das vítimas. Eu cheguei a usar para fazer amendoim, para vender amendoim. Fazer amendoim da carne. Tanto é que lá em casa tem saco em plástico. Da carne das meninas você fez amendoim? Não, eu fiz amendoim, eu comprava. Em seguida, ela confessa. Você vendia lanche e dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada? Fiz. E vendeu? Vendi. E por que não assume? A empada que a senhora vendeu era da carne de quem? Foi feita com carne de quem? Foi feito na segunda. A de Alessandra. Neste vídeo, Isabel conta que vendia as empadas com carne humana próximo a um posto de saúde. Foi em alguns hospitais. Foi só fazer a vez. O inquérito que investiga a morte de mulheres em Garanhuns, cometidas com requintes de crueldade por Jorge Negromonte da Silveira, da mulher dele, Isabel, e de Bruna da Silva, já passou de 200 páginas. Os 3 mantinham um triângulo amoroso e disseram que integravam uma seita que pregava a morte de mulheres impuras. Os 2 corpos encontrados foram esquartejados. Vários objetos e diários foram apreendidos na casa onde o trio morava. A equipe do Brasil Urgente conseguiu ter acesso a parte desses relatórios, escritos por Bruna num diário. Ela conta como Isabel deveria atrair a vítima para o ritual, sempre com promessas falsas de emprego. A polícia acredita que pelo menos 3 mulheres conseguiram ser salvas a tempo com a prisão dos suspeitos. Além de encontrar vários diários dentro da casa dos suspeitos e neles o detalhe de cada crime que seria cometido, os policiais descobriram que Jorge Negromonte da Silveira havia passado recentemente no vestibular de uma universidade de Pernambuco. Ele iria cursar pedagogia numa sala com mais de 40 mulheres. Olha, o Peterson Isidoro já está liberado para falar comigo? Cadê o Peterson Isidoro? Eu quero falar com o Peterson Isidoro, que deve ter ouvido relatos de pavor, de horror, né? Hein, Peterson? Em Garanhuns, onde você esteve até ontem à noite, você deve ter ouvido relatos que devem arrepiar os cabelos. Pois não, Peterson? Oi, Datena, boa tarde a você, aos amigos do Brasil Urgente. Ora, foram relatos, Datena, emocionantes de pessoas que não viviam diretamente com o Jorge, com a Isabel e com a Bruna, mas sim viviam na cidade e ficaram chocadas quando essa notícia repercutiu não só no Brasil, Datena, como no mundo inteiro. Hoje faz 1 semana que o trio está preso, eles não estão mais em Garanhuns, Datena, porque havia sim um risco de linchamento desses 3, viu? Lógico. Agora, o pior de tudo é o que está por vir, né? Porque das investigações da polícia, parece que em 3 estados,
a coisa pode chegar a uma soma enorme de vítimas, não? É verdade, Datena. Rio Grande do Norte, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco são os 3 estados por onde o Jorge, a Isabel e a Bruna passaram aí nos últimos 20 anos, Datena, principalmente o Jorge e a Isabel, que estão casados há mais de 30 anos. E, Datena, a gente conseguiu, o Brasil Urgente conseguiu com exclusividade mais trechos deste diário da Bruna. Era um diário que ela escrevia todos os dias a rotina da família. Nesse diário, Datena, como você falou há pouco no Brasil Urgente, no comecinho do jornal, há fortes indícios que a menininha de 5 anos era abusada pelo Jorge e também de envolvimentos, Datena, de políticos, pelo menos de um prefeito do interior da Paraíba na seita chamada Cartel, que pregava a purificação humana e a morte de pelo menos 3 mulheres por ano, viu? Foi o que eu perguntei para você ontem, se essa seita se resumia a esses 3 caras, né? O Negromonte e a mulher e a amante, ou se tinha mais gente. E agora parece que desses relatos aí que você encontrou, que já apresentou a polícia dentro da casa, né? Havia o nome de um prefeito da onde que você falou? Cidade de Conde, Datena, é uma cidadezinha de 20 mil habitantes, uma cidade bem simpática que fica no litoral sul da Paraíba. E hoje, agora há pouco, liguei para o prefeito, expliquei a situação. Você ligou? Liguei ligou? Pro prefeito, liguei. Tem a gravação aí ou não, Ari? Já tem a gravação do Peterson Isidoro? Já temos a gravação na mão? Porque, como foi citado, o Peterson Isidoro passou a mão no telefone e ligou para o sujeito para inquiri-lo sobre isso aí, não é? Foi no Piauí ou Paraíba? Piauí ou Paraíba? Paraíba. Aliás, no Piauí, um abraço ao meu querido amigo Yeldson. Um abraço ao Yeldson. Saudade desse grande companheiro aí que integrou já o Sistema Bandeirantes de Comunicação. Já temos já no ponto essa gravação que o Peterson Isidoro fez com o prefeito? Mas está no ponto ou não está no ponto? Então me dá primeiro essa reportagem aqui e depois me dá essa gravação que ele fez com o prefeito, que poderia, segundo relatos que aquela moça mantinha, não é? Estar envolvido com a seita também. Primeiro, a próxima reportagem que apresenta aí desenhos feitos por esses canibais que mostram pessoas sendo mortas com crueldade. Na tela. Existe algum inocente numa guerra? Existe algum inocente numa guerra que é pior do que a material? Deus vai me dar a resposta. A resposta foi rápida. A polícia conseguiu prender o Jorge Negromonte da Silveira e suas 2 mulheres menos de um mês depois da morte de mais uma vítima. Neste áudio, divulgado na internet pela Rádio Jornal, Jorge fala de Jéssica Camila da Silva, assassinada por ele em 2008 na cidade de Olinda, na Grande Recife. E ainda cita a amante Bruna da Silva, que ajudava nas execuções. Ela fez parte da missão. Aí Bruna começou a ver que poderia assumir a ela e que o espírito dela ficasse junto com ambos juntos. E foi isso que aconteceu. Datena, o áudio que nós acabamos de ouvir reforça as suspeitas aqui dos policiais do 2º Distrito de Garanhuns. O número de vítimas de Jorge Negromonte da Silveira, de Isabel Pires, a mulher dele, e da amante Bruna da Silva, pode ser ainda maior. Pode passar de 10 mulheres. Outra prova que revela a mente doentia do homem responsável por liderar rituais de canibalismo junto com a mulher Isabel Cristina Pires e a amante Bruna são essas gravuras que estavam na casa da família. Desenhos de pessoas nuas, crucificadas e mortas, sempre de forma cruel. Para o delegado Wesley Fernandes, tudo isso fazia parte de uma seita liderada por Jorge no agreste pernambucano. Eles após assassinarem essas pessoas, né? Eles escoavam o sangue, precisamente no banheiro da residência, e após fazia a retirada de pele, de carnes, após se quartejava e enterrava no quintal, sempre de uma mesma forma, que seria o corpo esquartejado, coberto por uma camada de lixo caseiro, lixo mesmo, e por cima terra. Na cidade, a população agora está com medo. Tem os pessoal de fora, né? Ninguém sabe quem é, né? De onde vem. Passou uma lá que ninguém conhecia. Dá um certo medo. Fica sem medo, né? Rapaz, é coisa do outro mundo. Nada... Não tem nem como explicar uma coisa dessa. E a gente que tem família, né? Bastante medo. Mas o absurdo, o que aconteceu é vender a carne do pessoal, né? Isso é terrível. 3 vítimas já confirmadas e outras que ainda serão investigadas. Mulheres que desapareceram e nunca mais deram notícias. Jorge pode entrar para a história como um dos maiores criminosos em série que o Brasil já conheceu.
Bom, depende. Depende se só ele pode entrar para a história. Se ele fazia parte de uma seita, quantas pessoas podem participar dessa seita? E se participam dessa seita, participam da mesma forma com que ele participa? Ou eu estou errado? Se tem uma seita agindo nessa região, desses 3 estados, já há mais de 20 anos, e que pratica canibalismo, e a gente ouve falar isso, ó, não é só no Nordeste, não. Quantos casos a gente já teve no sul do país, né, de gente que matava criança para praticar canibalismo, ou oferecer ao demônio ou coisa parecida? Não é? Porque se há outras pessoas envolvidas, então o tamanho do crime pode ser inominável.